Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. E hoje nós vamos abordar uma realidade que está presente hoje. A vocação do povo a entregar aos homens a glória que é merecida, é devida somente a Deus. Muitos líderes proeminentes caem na tentação de receberem o culto ao Senhor. E nós vemos o testemunho de pessoas que estão acima das futilidades humanas, das futilidades do ego. Lemos aqui em Atos, no capítulo 14, um testemunho de cura. Cura não só de um coxo, como também da ignorância de um povo que queriam adorar homens ao invés de Deus, influenciados pela cultura idólatra que os cercava. Diz-nos assim o texto no versículo 8 de Atos 14. Em Listra, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: aproxima-te, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Amados, nós vemos aqui uma maravilha, a libertação de um homem que era impedido de andar. Nunca andou na vida, estava sempre paralítico e aleijado. E ele queria andar, mas não tinha jeito, não era possível. E Paulo, olhando para ele, deu a ordem para ele se aprumar, porque ele estava curado. Se aprumar é se levantar e ficar de pé. E aqui a alegria desse homem foi tão grande que ele não só se aprumou, mas ele saltou, deu um pulo de estar sentado e começou a andar, a ir para frente. Porque Deus, quando chama a gente para o seu propósito, Deus, quando faz maravilhas diante de todos, na vida da gente, é para que tomemos uma atitude de levantar, de saltar, de nos alegrarmos e seguirmos adiante, porque essa é a nossa vocação. E as pessoas ficaram maravilhadas e dentro daquela cultura idólatra se manifestou a tentação de cultuarem aos homens e não a Deus. E que até o sacerdote de Júpiter, que era o ídolo correspondente a Zeus na cultura romana, isso foi um alvoroço, e eles tomaram conhecimento disso e conscientes de que a idolatria é uma abominação ao Senhor, embora seja cultural,
eles reprimiram o povo. Para com isso, nós somos homens como vocês. E nós temos que ter essa consciência que é tão difícil na cultura egocêntrica na qual estamos inseridos. O antropocentrismo, o homem no centro do universo em detrimento de Deus, é uma realidade que, se nós não estivermos atentos, nós podemos cair como o povo que nos cerca. Então, amados, Deus abomina os ídolos. E ídolo é tudo aquilo que está acima de Deus na nossa vida. Que nós tenhamos a humildade de colocarmos-nos no nosso lugar como servos. Que Deus continue nos abençoando com o bem das estações frutíferas, as chuvas de bênçãos que vêm dos céus e enchem o nosso coração de fartura e de alegria, pois esta é a vida que Deus planejou para nós. Uma vida onde o prostrado começa a saltar de alegria, a andar, a correr, a voar como as águias. E essa alegria vence qualquer dificuldade. Transforma a cultura, transforma o passado, transforma realidades e dá uma diretriz muito positiva para o futuro. E é com muita dificuldade que nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus para impedir as multidões de sacrificarem aos ídolos, que podem ser coisas, podem ser pastores, podem ser músicos, podem ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus, o lugar prioritário de honra de Deus sobre a nossa vida. Inclusive do culto a nós mesmos, tão popular no nosso tempo. Que Deus nos abençoe e que nós demos a glória somente a Deus, digno de honra e de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.